Agir como se você já tivesse é neurociência e existem 3 coisas que provam que é a sua autoimagem que vai mudar completamente a sua vida. A primeira coisa é que o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Ele não sabe distinguir o que realmente aconteceu e o que é imaginário. Estudos de neuroimagem mostram que você imaginar algo ativa exatamente as mesmas áreas cerebrais, o mesmo circuito de alguém que já está vivendo aquilo que você deseja. Então, se você se enxerga como uma pessoa próspera, uma pessoa incrível, uma pessoa merecedora de coisas boas, uma pessoa saudável, o seu cérebro ele libera os mesmos neurotransmissores de alguém que já vive aquela realidade, de alguém que já tem aquilo. A segunda coisa é que no nosso cérebro existe um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, que é o SA. E é ele basicamente que filtra as informações no nosso cérebro. Então, se você se enxerga como uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa feia, uma pessoa desrespeitada, uma pessoa que não é amada, o seu cérebro ele vai começar a captar sinais na sua realidade para comprovar que isso realmente é verdade e que de fato você está certo. E quando esses sinais ainda não estão presentes na sua realidade, o seu cérebro ele vai começar a criar justamente para provar para você que você está certo, que você é uma pessoa que não tem dinheiro, que você é uma pessoa feia. E é aí que começam as autossabotagens. Agora, se você se percebe como uma pessoa bonita, uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa saudável, o seu cérebro também vai destacar situações para comprovar exatamente isso que você está falando para si mesma. E a psicologia chama isso de viés de confirmação. O seu cérebro, ele edita o mundo para combinar com a sua autopercepção. E a terceira coisa é que o seu corpo responde à forma como você se percebe. A sua expressão facial, a sua postura, o seu tom de voz, tudo isso representa a imagem que você tem de si mesma e o mundo responde ao seu corpo. E isso é comprovado pelos testes de efeito placebo. Então, o seu cérebro precisa ver você sendo quem tem primeiro para depois, aí sim, ele poder permitir você para ter aquilo que você quer ter. E isso não é magia, é neuroplasticidade, é sistema de ativação reticular. Mas uma coisa que ninguém fala é que quando você conquistar as coisas que você quer, seu relacionamento, dinheiro, beleza, empresas, você não espere aplausos de outras pessoas, principalmente de pessoas próximas. Quanto mais bonita, quanto mais bonito, quanto mais rica, quanto mais rico você for, mais as pessoas vão te odiar. E isso é o efeito halo. Estudos mostram que pessoas atraentes recebem atributos de forma automática, de competência, de sucesso, de confiança, sem fazer nada, só por serem atraentes. E isso é um problema porque gera inveja no outro. Uma coisa que vocês precisam saber é que o cérebro, ele odeia a assimetria. Quando alguém é bom demais em alguma coisa, ativa um alarme no córtex cingulado da outra pessoa falando que aquilo é uma ameaça. Tipo, peraí, essa pessoa é melhor que eu? Outra coisa é o viés de escassez social. O cérebro, ele interpreta beleza e riqueza como recursos limitados. Então, se uma pessoa tem muito, significa que a outra está sem. E isso ativa a amígdala, ativa circuitos de ameaças, transformando o que era para ser admiração do tipo, poxa, aquela pessoa conseguiu, então eu vou conseguir também, vou seguir ela. Isso é transformado em hostilidade, e a psicologia chama isso de teoria da privação relativa. Você pode não ter tirado nada de ninguém, mas só pelo fato de você ter mais, ativa ressentimento no outro. Também tem o quesito de que quando uma pessoa ela se destaca demais, estudos mostram que o nosso cérebro enxerga isso como perigo hierárquico. E é por isso, inclusive, que pessoas muito bonitas sofrem ataque sem fazer nada. Porque isso destrói a narrativa interna de pessoas que não se sentem suficiente. E a gente, inclusive, tem um exemplo histórico para isso, que é Jesus Cristo. Alguém gentil, carismático, influente, amoroso. Isso causou raiva na elite da época, porque o seu excesso de brilho expõe a sombra dos outros. E o problema não é você ganhar muito dinheiro ou ser muito bonito. É como você lida com isso quando você for. Porque se você ganha muito dinheiro, mas a sombra da culpa ainda domina você, você diminui o seu sonho. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma autopercepção ajustada, porque quando atacarem você e você conquistar tudo o que você quer, você vai conseguir sustentar isso. Agora eu vou te mostrar como o seu cérebro funciona para você conseguir usar isso ao seu favor. Quando qualquer tecido neurológico é ativado, surge a intenção. Então, por exemplo, você acabou de acordar.
E aí você pensa, poxa, eu acabei de acordar, então agora eu vou ir escovar os meus dentes. A próxima imagem que você se percebe fazendo é você com uma pasta na mão, com a escova de dente na mão, indo escovar seus dentes. Você se imagina fazendo isso. Então, primeiro surge a intenção, o pensamento, para depois o comportamento, porque o seu corpo ele segue a sua mente. E se você programar o seu cérebro para o desconhecido? Ou seja, você programar o seu cérebro para uma nova realidade. A gente tem a capacidade de mudar o nosso corpo e o nosso cérebro só com o pensamento. Se você ficar muito presente com uma imagem específica na sua cabeça e com sentimentos repetidas vezes, o seu cérebro ele vai começar a não entender mais o que é que está acontecendo de fato no seu mundo de verdade, que é o seu mundo aqui fora, o seu exterior, que é o seu 3D, e no seu mundo interior. O mundo da sua imaginação parece uma experiência tão real que isso faz com que sua biologia mude, faz com que um novo circuito no seu cérebro ele seja criado e o seu corpo ele acaba seguindo de forma automática o que está enraizado dentro do seu cérebro. Você simplesmente consegue fazer o seu cérebro e o seu corpo terem a impressão de que uma experiência que foi criada na sua imaginação já aconteceu sem de fato ter acontecido. Aquilo que você coloca em intenção e visualiza várias e várias vezes não muda só a sua biologia, mas também determina o seu futuro. Existem vários experimentos que mostram que a intenção ela consegue afetar o mundo material. E um deles que eu vou contar agora para vocês foi realizado na clínica de Cleveland, nos Estados Unidos, onde eles reuniram alguns voluntários de 20 a 35 anos e aí eles precisavam se imaginar, no caso visualizar, fazendo um treino de musculação 5 vezes por semana por 12 semanas. Esses voluntários eles tinham que se visualizar contraindo o bíceps. E aí, no final do estudo, eles observaram que todos eles tiveram um aumento de 13,5% de força no bíceps, sem de fato ter ido a uma academia, sem de fato ter realizado um treino. Então, eles conseguiram alterar o corpo deles simplesmente com o poder da imaginação. Então, gente, onde que tá a sua atenção hoje? Tá no problema ou tá na solução? Atualmente você está focando mais em coisas que estão dando errado na sua vida e está reclamando sobre elas todos os dias? Ou você está focando naquilo que você realmente quer que aconteça? A atenção, ela é poder criativo e a maioria das pessoas desperdiçam essa energia no mundo externo, no caos, nos problemas, ao invés de usar essa energia, de canalizar ela para criar uma nova realidade. O modo como você pensa e sente dita a sua realidade. O nosso pensamento, ele emite um sinal elétrico e o sentimento, ele emite um sinal magnético. Então, você cria a sua própria assinatura eletromagnética, que está atraindo pessoas e sentimentos, situações o tempo todo. Sua vida está sempre na mesma porque você continua fazendo as mesmas coisas, você continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, você não abre espaço para uma nova realidade, sabe? E é preciso que a gente abra espaço para o desconhecido também. É preciso que você se abra para o desconhecido e isso vai exigir muita energia de você para você conseguir romper os padrões cerebrais que antes estavam enraizados no seu cérebro há, 10, 15, 20 anos, levando o seu corpo para o mesmo lugar. Gente, fica muito difícil você conseguir criar um mundo novo quando você está simplesmente viciado na química interna do seu mundo conhecido, da sua realidade antiga. Gente, literalmente tudo acontece por um motivo, nada é um acaso. E o seu inconsciente, suas ações inconscientes, suas intenções inconscientes ditam a realidade que você vive agora e os seus resultados também. A sua mente consciente só comanda 5% da sua vida. E o resto dos 95% é todo do seu lado inconsciente. Então, é essa parte que dita a realidade que você vive agora. Então, é preciso você se autoconhecer e aceitar o seu pior lado. Então, o que você precisa fazer agora é ajustar a sua autopercepção. Ah, Duda, mas como que eu faço isso? Você simplesmente volta para a origem. A origem é o seu inconsciente, é ele que comanda tudo. Então, o primeiro de tudo é você voltar para a origem, é você lidar com a sua própria insegurança, com a sua inveja, a sua imaturidade, sua soberba e principalmente a culpa. E quando você ajustar a sua autopercepção,
Tudo vai parecer dar errado no início, tudo vai parecer muito caótico, mas isso é porque você está rompendo a sua identidade antiga. Então deixa, relaxa, desapega. O que não ressoa mais com o seu estado de vibração e de consciência vai sair da sua vida. Então deixa. Não existe passado nem futuro, tudo está acontecendo no presente. Então você só precisa se conectar com a versão que já tem aquilo que você deseja, você precisa agir como alguém que já tem o que você quer e se conectar nisso, nessa vibração. E quando você for agradecer pelo que você já tem, você vai desapegar, você vai ficar tranquila, porque quem já tem não fica desesperada procurando, entendeu? É só você saber que você já tem e ponto final, e você começa a viver sua vida a partir disso. Se você assistiu até aqui, comenta realidade.